voltamos ao livro Mensageiros, Os Mensageiros, no capítulo 19, cujo tema é o sopro. É muito interessante porque nesse início de capítulo, o André relata sua surpresa ao perceber que, embora conhecendo inúmeros locais onde são utilizados a tração animal nos veículos, lá nesse local, nos samaritanos, em nosso lar, eles empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores. E considerando as dificuldades de vulto que defrontaram na caminhada longa rumo ao posto de socorro. Vejam que interessante, mais uma situação nesse local, no centro de mensageiros, devido ao trabalho delicado a que utilizavam, eles necessitavam de veículos de tração animal, né, do trabalho que eles iriam realizar. Eles precisavam de mais colaboradores, porque eles iam para o trabalho do sopro. Diz para o instrutor, diz para André, que a oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. E essa lição nos traz um ensinamento precioso, porque o passe, não o passe como nós conhecemos na casa espírita, de imposição de mãos. E nós sabemos que o passe é uma transfusão de energias que passa das mãos do médium passista para o paciente, aquele que está recebendo o passe. Trata-se de fluidos mistos, fluidos do médium e fluidos dos espíritos, dos amigos espirituais, dos espíritos desencarnados. Essa energia é um ato de amor para aqueles que nós que fazemos os cursos de passe. Mas esse aqui nesse capítulo se trata do passe através do sopro. E vejam que interessante que o André, ele recebe as explicações porque ele fica admirado de perceber que havia um passe através do sopro. Então o instrutor lhe diz: o sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão deste assunto, poderia criar um mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Olha que interessante, para quem não ouviu falar, nesse capítulo 19 ele fala do passe soproterápico. Mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Pergunta o André Luiz. Veja só, o nosso instrutor então, que como o passe ele pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis. Também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que, em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige boa vontade humana. Então não é, exige esse exercício. No passe, como na imposição de mãos, como sabemos, ele é um ato de amor, se dirigindo ao encontro de outros trabalhadores que fariam um trabalho com a utilização do passe soproterápico. Um ensinamento precioso em um passe efetivo do sopro curador, é preciso conservar a pureza da boca e a santidade das intenções, compreendendo o interesse que suas palavras despertam, continuou o administrador, depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos,
teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Vejam que para que ele seja eficiente é necessária uma conduta ativa da pessoa que vai ministrar o passe soproterápico. Essa disciplina, essa responsabilidade, não ter o hábito de falar palavrões, nem ser maledicente, criticar os outros. Então, para que ele seja um passe efetivo. Tanto assim, chefiando este posto, tem incentivado com as possibilidades ao meu alcance a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização, nem sempre tão fácil para todos. E ele continua: todo sopro com a intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Vejam que interessante a lição. Cada um de nós pode fazer o sopro curador. A mãezinha, quando acolhe o seu filhinho, e ele se machuca e ela faz o passe, quanto amor, quanto carinho a mãe está fazendo ao assoprar aquela ferida. Mas em várias situações nós podemos realizar o sopro curador, desde que estejamos habituados, com boa vontade, a renunciar a algumas questões do mundo, até a questão dos alimentos, das bebidas alcoólicas, para que ele seja efetivo. Aí ele continua falando: no plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. E o André estava muito interessado em continuar com essas lições, mas eles tinham que correr. Os trabalhos estavam necessitando já do início das orações e da organização de todos da equipe. Então, eles finalizam o nosso capítulo com essa lição belíssima para a gente pensar sobre o passe soprocurador, soprocurativo. Temos a nossa boca saudável para podermos exercitar esse tipo de passe. Que Jesus abençoe. Temos a nossa boca saudável para podermos exercitar esse tipo de passe. Que Jesus abençoe.